bate-papo, né? E é uma oportunidade de a gente mostrar para os alunos de escola pública, né, que é possível vencer na vida, né? E às vezes fica desanimado, vem a pandemia, né? Mas, é assim, a dinâmica vai ser o seguinte, eu vou fazer uma fala inicial, né, sobre um pouco do Enem, são 10 minutos, e aí eu entro com a apresentação dos convidados, né? E a gente vai ficando bem à vontade, tá? Eu creio que hoje a gente tem muito a compartilhar. Talvez seja por isso a minha felicidade que estão percebendo aí. Está estampado, professor, no seu rosto. Então, eu convidei esses aqui, tem uns que nem estão sabendo ainda, né? Até o secretário, nós mandamos o convite e vamos ver o que acontece. Sim, aqui são algumas das pessoas, né? O bispo, já o bispo aí, que eu conheço há muito tempo mesmo, acho que não está com 3 dias, né? Melhores amigos. 3 dias, as pessoas, quanto a gente já se conhece, né? A ponto de ter essa participação aqui com vocês, tirar um tempinho lá do serviço dele, né? Ele é amigo da Patrícia, né? E a Patrícia me disse, não, eu vou repassar o dado dele. Eu conversei antes de ontem, eu conheci, hoje está aqui, né? Não foi possível ontem por conta de fuso horário, né? Que é mais de 12 horas de diferença onde eles estão. Mas hoje, graças a Deus, estão aqui com a gente. Né? Aqui nós temos, na esquerda aqui, a Raíssa Ponce, né? Eu não sei se ela já entrou. Né? Lá da USP. Nós temos a Sara Frois, eu não consegui o contato com ela. Nós temos a Patrícia que está aqui. A Maíla, que foi nota na redação aí 900 pontos. A Glendinha, né, que é prima da Patrícia. O secretário que eu convidei e meu filho João. Então, vamos lá, deixar de muita conversa. Né? Nosso roteiro aqui. Eu pretendo falar um pouco o que é o Enem, a principal finalidade, né, para que serve, os programas governamentais que utilizam a nota do Enem, né, se bem que está tendo uma estruturação aí, né? Relato de experiência, que aí vai entrar os colegas que eu convidei, os prata da casa, quando eu digo prata da casa, que nós somos do Brasil, né? Não estou vendo só questão de São Luís, Bajona, mas o todo, né? Distribuição das questões e tempo de prova no Enem, ilustrações no Enem, eu tabulei o Enem de 2009 a 2020, né? Nós sabemos que o Enem é um teste de resistência, né? Quem já passou por isso sabe, vocês que vão encarar também aí, né? Tem que conhecer. Ensinar a ler algumas imagens, né? Identificar os elementos, como fazer leitura de imagem, dar uma dica para vocês, a melhor para o Enem, e fazer uma reflexão através de uma leitura de imagem. Eu enxuguei um pouco aqui, né? Eu vou fazer em 2 momentos, essa parte aqui. No outro dia eu complemento, né? Para não ficar muito chato, porque tem muito convidado nosso aqui. Então, eu vou começar me apresentando, né? Minha formação, eu sou técnico em rede de computadores, né, pela UEMA, fiz engenharia mecânica também na UEMA, sou licenciado em matemática, física e desenho, né, pela UEMA, desenho geométrico, né, tenho um MBA em gestão escolar pela Univim, em parceria com o BIMEC de Rio de Janeiro, e o mestrado em matemática do INPE, em parceria com a UEMA. Tá? Nós temos 21 anos de magistério, né, sou professor do ensino médio, já estou um bom tempo que não atuo como engenheiro, vim para o magistério, amo o que faço, né? E estou aqui para contar um pouco da minha experiência também, né? Porque eu vou começar com a minha experiência, que vocês vão até sair, poxa, o professor vai mostrar isso? Vou mostrar o quanto eu apanhei mesmo, né? A minha experiência aqui, participações em vestibulares, concurso seletivo e Enem. Eu fiz 8 vestibulares. Eu fui passar no meu vestibular a primeira vez no 7º. Eu fazia UFMA e UEMA. Olha só o tanto de vestibular que eu fiz. Era vestibular mesmo, tradicional, aquilo concorrendo, todo mundo. Eu vim do interior, dificuldade em redação, poucos conhecimentos nas outras disciplinas, história, geografia, biologia, essas coisas, e vim fazer vestibular aqui na capital, que eu sou do interior do Maranhão. E aí eu apanhei muita redação, não sabia escrever, né? O certo é que eu fui crescendo, e no 7º eu passei. Né? Depois eu fiz mais uns 10 anos depois, passei novamente, eu descobri o caminho, né? Às vezes não, nós devemos aprender com os nossos erros, né? Enem eu fiz 2. Eu fiz um só para saber o que era o Enem. Como eu sou professor da rede pública, e os alunos iam fazer o ensino médio também, fazer a faculdade, fazer o Enem, eu disse, eu tenho que ver o que é isso. Eu fui lá e realmente é um teste de resistência. Eu passei o tempo quase todo no dia da matemática só em cima da prova de matemática e não fechei a prova. Fiquei entre os 5 melhores a nível de Brasil, mas não fechei. No ano seguinte eu fiz novamente, aí eu consegui aprovação no concurso lá, mas nem entrei, é só testar. Então hoje eu sei o que é o Enem, né? Então, seletiva, eu fiz 25, né? Aqui com Maranhão para SEDUC, em Rosário, passou minha para a UFMA, a UEMA, IPMA, Univima, IEMA, o EMA, Fundação Bradesco, tudo isso aqui, Senai, Vale, Alumar, eu tive 20 aprovações. Concurso público, eu fiz 6, para professor, eu fiz 3, passei nos 3.
para São Luís, aqui para o Estado, para Ribamar, para a União, BGE. Dos 6 eu passei em 3. Mestrado eu fiz 4 seleções, passei em 2. Né? Isso aqui era o mesmo mestrado que eu fazia. Eu não concluí um porque eu não passei no exame de qualificação. Eu entrei novamente e aí concluí. Total de participação eu tive 45 e 28 aprovações, que dá 62,2%. Né? Para quem veio aos 14 anos com dificuldade no interior, sem saber redigir, com muita dificuldade mesmo, né? Chegar a esse ponto que eu cheguei, eu considero um vencedor. Aí, professor, então, você quer que seus alunos façam 7 vestibulares para passar no primeiro, 7 Enem? Não, né? É por isso que eu estou mostrando isso aqui. Depois, mais à frente, eu vou mostrar um exemplo do meu filho aqui. Então, é o seguinte, hoje nós temos alunos que passaram de primeira, né? Tem um aluno que saiu do Brasil, né? Então, eu pergunto a vocês, qual é o primeiro passo para quem quer passar no Enem? Está aberto para qualquer um. Estudar, né? Sim, imagina que você já estudou. Tem que estar preparado física e mentalmente. E agora? Já estudou, está preparado. E agora? Fazer o quê? Vai fazer. Treinar, exercício e... O que mais? Eu vou antecipar, que eu estou vendo que... Faz a inscrição. Tudo. Leia o edital, turma. O primeiro passo é ler o edital, é conhecer as regras. É muito óbvio, professor. Não, mas é óbvio, mas muitos não leem. Como é que eu vou jogar futebol se eu não conheço as regras? Eu vou pegar a bola com a mão se eu não sou goleiro. Se eu não sei o limite que eu posso pegar a bola com a mão. Se eu posso cometer falta. Então, as regras do seletivo estão no edital. Muita gente não lê. Tudo está lá. Eu vou ser bem breve aqui. Então, o que é o Enem? Né? É o Exame Nacional do Ensino Médio. A principal finalidade do Enem é a avaliação individual do desempenho do participante ao final do ensino médio. A principal finalidade é essa. O Enem não servia antes para ingressar em faculdade, depois de 2009 que veio funcionar. Os resultados do Enem deverão possibilitar a constituição de parâmetros para a autoavaliação do participante com vista à continuidade de sua formação e à sua inserção no mercado do trabalho. A criação de referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos do ensino médio. Observe que, quando você se inscreve no Enem, nós perguntamos quantos irmãos você tem, qual a sua renda familiar, quantos celulares, se tem TV, se tem geladeira, não sei o que mais, se é casa própria. Ou seja, isso é uma fraude, professor. Oi? Eu coloco, tipo, negativo quase em tudo para mim não pagar a isenção e eu paguei quase sem conto. Uma fraude. Kelly, não, por isso, não faça isso. Por isso que você não conseguiu. É um algoritmo, pô. Se tu também marcar tudo negativo, ele vai ver que tu estás mentindo. Não, é claro que eu não fiz isso, né? Não sou burra até esse ponto. Então, Kelly, é a partir dessas informações que o governo vai reajustar o currículo, né? A utilização do exame como mecanismo único, alternativo ou complementar para acesso à educação superior, especialmente a oferecida pelas instituições federais de ensino superior. Hoje, quem quer entrar nas instituições públicas federal tem que fazer o Enem. Aí tem as que não aderiram ainda, as universidades estaduais, né? Tem algumas que acho que já aderiram, né? Então, é o seguinte, veja a importância, até na hora de preencher o formulário lá da sua inscrição, ser sincera, porque até o recurso destinado para o Estado, às vezes, eles pegam esses dados para ver onde é que precisa mais. Os resultados do Enem deverão possibilitar o acesso a programas governamentais de financiamento ou apoio a estudantes da educação superior. A sua utilização como instrumento de seleção para ingresso nos diferentes setores do mundo do trabalho. O desenvolvimento de estudos e indicadores sociais sobre a educação. Tem muito material aí produzido sobre a educação e os dados do Enem coletam, serve para isso também. E tem essa observação aqui, que a utilização dos resultados individuais do Enem, isso aqui eu peguei o 2020, que não muda muito, impresso com mecanismo de acesso à educação superior ou em processo de seleção nos diferentes setores do mundo do trabalho, é facultativo. Então, você não vai fazer o Enem só para ingressar na faculdade, para arranjar emprego, não. Às vezes, você faz só para medir os seus conhecimentos. Foi o que eu fiz. Eu queria saber o que era o Enem. Tanto é que tem gente que acha que se inscreve para o Enem e fica em casa aguardando para passar. Nunca vai passar no Enem. Porque o Enem não é um vestibular. O Enem, ele mede seus conhecimentos, né? Compara com outros, suas notas e divulga. E aí vem toda a caminhada que, para quem não sabe, é interessante. Vem um SISU, Sistema de Seleção Unificada, que vai abrir as universidades as vagas, dizer os cursos que tem, né? E você se inscreve. Se você não se inscrever, você nunca vai ser chamado para universidade nenhuma.
E aí vai ter a nota de corte, você fica mudando, cada dia vai vendo se dá ou não. Depois, eles lhe chamam, tem toda a sequência de espera, a segunda chamada. Quem não sabe disso se perde, é bom que vocês conheçam. Onde é que está isso, professor? No edital. Aí quem não conseguiu, tem um ProUni, Universidade para Todos, que eu não sei como é que está agora, já até pesquisar. O aluno não consegue vaga na pública, aí o governo consegue bolsas, fazer metade, integral, para cursar faculdades particulares, o governo arcano, né? Em relação a isso, professor, eu posso lhe fazer uma pergunta polêmica, de certa forma? Oi? Posso lhe fazer uma pergunta, entre aspas, polêmica? Vamos fazer o seguinte. O que você acha? Não, vou logo direto. O que você acha da faculdade privada? Vamos o seguinte. Estou finalizando aqui, nós vamos ter os participantes, e essa sua pergunta vai ser respondida até o final. Se não, você repete que eu respondo. Ok? E aí, se não conseguiu na pública nem na privada, vem o FIES, que é o financiamento estudantil, o aluno consegue dinheiro com o governo federal para cursar, e depois devolve, parcelas pequenas. E se não consegue, tem o SISUTEC, os cursos técnicos, a nota do Enem, que tem que ver como é que está agora, está mudando direto, né? E tem o intercâmbio internacional, que é onde eu vou abordar um pouco agora. Quem não faz o Enem está fora desses processos. Detalhe, o ProUni é só para quem é da escola pública, tá? Então, vem aqui. Eu coletei aqui alguns para fazer relato, né? Nós temos um ex-aluno nosso aqui, foi para Buenos Aires, na Argentina. Nós temos a Raíssa, que está na USP. Nós temos a Patrícia, na Austrália. Nós temos o Joel também lá na Holanda, né? E nós temos o meu filho, que está aqui no Maranhão, e Sara Flores. E eu vou começar com a Patrícia Monteiro, né? Patrícia Monteiro Estou aqui. Pois é. Qual o recado que você tem que dar para esses alunos que estão aqui no terceiro ano? Você passou por isso, você sabe o sofrimento todinho, essa sua trajetória para chegar, os seus sonhos. Eu vou deixar contigo, tu sabe o que falar. Fica à vontade. Tá bem. Então, eu só vou dar uma introduçãozinha, desculpa. A introduçãozinha sobre mim. Meu nome é Patrícia, eu sou sobrinha do Valderlândio. Eu fiz meu Enem 10 anos atrás, mais ou menos isso, foi. Bom dia, boa tarde, boa noite, tia. Aqui é noite já. Então, eu fiz meu Enem há 10 anos atrás. Na época, eu estava querendo cursar o curso de arquitetura e urbanismo, não precisaria fazer o Enem, no caso, mas ainda assim eu fiz. E não me arrependo, porque depois de 3 anos que eu estava estudando na faculdade, surgiu o programa Ciências Sem Fronteiras. E o programa Ciências Sem Fronteiras, eles exigiam a nota do Enem, né, para participar. Então, eu apliquei, eu consegui, na época, eu acho que minha nota do Enem foi 720 ou algo assim. Eu não tinha me esforçado tanto para o Enem, porque eu estava mais focada no vestibular tradicional, mas ainda assim dei meu melhor nele. Até mesmo por conversando muito com minha mãe, a minha mãe sempre me deu muito apoio em questão de estudos, e ela falou, faz e dá o seu melhor. Então eu fui e dei meu melhor nele, e alguns anos depois eu tive meu retorno, né, que eu fui, eu perdi o sotaque brasileiro, perdi o sotaque maranhense, enfim, mas muito tempo depois eu consegui a aprovação no programa Ciências Sem Fronteiras. Então, o governo brasileiro pagou tudo para mim, para vir para a Austrália e estudar 6 meses de curso de inglês e 1 ano de faculdade, numa graduação sanduíche. Eu já tinha passado na UEMA, acabei esquecendo de falar, mas eu tinha passado na UEMA para o curso que eu queria, arquitetura e urbanismo, e por causa das minhas notas, por causa da minha nota do Enem, eu consegui vir para cá. Questão de inglês, que também é importante de falar para vocês. A gente está vivendo num mundo que ele é bem globalizado e a gente precisa saber uma nova língua. Na época, eu sabia? Não, eu não sabia. Eu não sabia falar inglês direito, meu nível de inglês era muito baixo, meus pais nunca tiveram condição de me pagar um curso de inglês, e eu comecei a estudar inglês sozinha, em casa, indo pelo computador. Não entendia muitas coisas, e eu começava a procurar no próprio Google, eu pesquisar o que isso significa,
o que isso quer dizer? Então, eu aprendi a falar inglês, não aprendi a falar inglês, mas eu consegui estudar o suficiente para passar no teste de inglês para vir para cá. Então, anos depois, vim para cá, terminei o meu curso, voltei para o Brasil. Não senti que minha jornada aqui na Austrália não tinha acabado. Então, eu comecei a estudar de novo para voltar para cá. Nessa estudar de novo para voltar para cá, eu consegui uma outra bolsa. Bolsa parcial, mas ainda ajudou muito, porque os cursos aqui são caros, mas foi uma bolsa parcial que eu consegui por causa do meu desempenho na faculdade e meu desempenho no Exame Nacional de Ensino Médio e tudo mais. Então, hoje eu estou aqui, depois de 2 anos eu terminei meu mestrado, eu passei, na verdade, eu fui aprovada em 4 mestrados aqui, 4 universidades diferentes, em diferentes estados, mas eu quis voltar para cá, para South Australia, que é onde eu moro hoje em dia. Então, eu estou aqui, eu estou no rumo de conseguir minha residência permanente, eu ainda estou no caminho, assim, para alcançar meus sonhos, meus objetivos, mas eu me considero muito sucesso por ter conseguido alcançado o que eu tinha planejado para a minha vida. E questão de relação de dicas, o que eu dou para vocês eu tinha muito problema em sentar horas e estudar. Então, eu comecei a pesquisar métodos na internet de como eu poderia estudar, conseguir assimilar conteúdo e não me cansar daquela maneira, porque eu não sou o tipo de pessoa que consegue sentar horas e horas e estudar. Então, eu acabei encontrando esse método Pomodoro, que é um método que você estuda 15 minutos para 5, estuda mais 15 minutos para mais 5 minutos, desculpa, estuda mais 15 minutos e para meia hora. Eu consegui estudar por esse método, foi sucesso para mim, mas não quer dizer que vai ser para todo mundo. Mas o importante aqui que eu estou querendo dizer é que é importante vocês seguirem e tentarem achar um método que é bom para vocês, que funciona para vocês. Se vocês conseguem sentar horas, estudar e assimilar o conteúdo, ótimo, façam isso. Se vocês preferem o método Pomodoro, vão por isso, entendeu? Tentem se conhecer a um ponto de saber qual que é o melhor jeito de eu conseguir assimilar o conteúdo, de eu conseguir entender, entende? Então, vão atrás disso, confiem em vocês, tentem estudar, tentem ser um pouco desculpa, acabei esquecendo a palavra, mas proativo no estudo de vocês e pela vida de vocês. Eu não tenho condição para pagar um curso, tenta estudar pela internet sozinho. Eu não tenho, não sei inglês, faz do jeito que eu fiz, tenta traduzir letra de música, tenta assistir série no Netflix, que a gente já assiste muitas das vezes, então tenta fazer de um jeito que seja divertido para vocês, que seja confortável para vocês e que não seja tão massacrante, sabe? E outra coisa que o Valdelange falou que é muito importante, leiam editais. A maioria das informações que vocês vão achar, não só para a bolsa de internacional, não só para passar no mestrado, não só para passar no Enem, é através do edital. Eu mesma, no curso que eu fiz daqui no mestrado, eles seguem muito essa questão do self-learning, que é você aprende por si só, basicamente. Então, os professores, eles vão te dar, entre aspas, um edital, que eles chamam de brief. Você vai ler aquilo ali e, a partir daquilo que você vai estudar, você vai fazer seus trabalhos, suas avaliações, suas provas. Os professores aqui são mais, eles ficam mais afastados, assim, esperando você tomar as rédeas do seu estudo, e você só vai para ele para perguntar, assim, uma coisa ou outra. Então, eu acho que a gente é bem privilegiado no Brasil, a questão dos professores serem tão... nossa, professor aí, ele se dá tanto para o aluno, então aproveitem essa chance que vocês têm Valdelange que está aí fazendo palestra, tentando motivar vocês, então aproveitem isso, sabe? Aproveitem isso, acreditem em vocês mesmos, tentem entender vocês mesmos e achem uma maneira que seja boa para vocês estudarem, assimilar conteúdo. E no mais é isso, era isso que eu queria falar para vocês. Só mais uma coisinha que eu queria acrescentar, por mais que o programa Ciências e Fronteiras tenha acabado, a Austrália
alguns países da Europa, Estados Unidos, são países que eles oferecem bolsas ainda para trazer vocês para cá. Tem várias bolsas que eles pagam para os alunos virem para cá. Então, deem o seu melhor, não um ponto de se é o que vocês querem, no caso, morar fora. Esse foi meu sonho. Pode não ser o de vocês, pode ser de algum de vocês, mas se no caso for de algum de vocês aí, deem o seu melhor para vocês poderem se encaixar nessas bolsas que eles vão trazer vocês para cá, vocês vão poder estudar de graça, e é uma chance muito boa, sabe? É uma oportunidade muito boa, não deixem, não percam isso. Então, deem o melhor de vocês. E é isso. Beijinho. Muito obrigado mesmo. Eu fico contente de ouvir, né, sua fala e ver você com 27 anos chegar a alcançar, né, esse nível, isso deixa eu te orgulhoso. E vamos ficar à vontade, tem mais gente para frente. Vamos lá. Joel Bispo aí. Contigo a palavra. Vocês conseguem me ouvir, galera? Sim, tá legal. Sim, tá claro. Tá dando... Ótimo. E aí, galera, tudo bom? Rapaz, eu ouvindo essas histórias do Enem, eu ouvindo o início do Enem, são gatilhos, né? Me lembro já estou ficando velho, tenho 29 anos, mas eu fiz a primeira versão desse novo Enem, que foi 2009. Então, a gente saiu do mundo dos vestibulares tradicionais e foi, de repente, tá distante, olha, peraí. Deixa eu tirar aqui o... Oba! E agora? Melhorou. Massa. E aí, eu fiz o primeiro, 2009, fiz o primeiro novo Enem, que eles chamavam de novo Enem. Então, a gente saiu do vestibular tradicional, então, para o mundo de vestibular tradicional, para o novo Enem. E aí, eu lembro que todo mundo teve que se adaptar, todo mundo teve que correr atrás para saber, porque as questões mudam, a forma como... E aí, eles avaliam habilidades diferentes. Foi uma loucura. Quando eu vi o convite para essa fala aqui, eu vi assim, o perfil de todo mundo, né, vi os convidados, e aí eu percebi uma coisa interessante, é que todas essas pessoas, né, são pessoas que estão bem sucedidas assim, nas suas áreas, né, nas suas áreas de estudo, nas suas áreas de formação, e uma coisa em comum que todas elas têm é a educação, né, todas elas conquistaram isso através da educação, obviamente, cada uma com um ponto inicial e com oportunidades diferentes, né? Cada um passando escola particular, escola pública, faculdade pública, mas o ponto em comum é a educação. No meu caso, né, eu não tinha outra opção, a educação era realmente essa forma de me dar independência financeira, de me dar independência, qualquer tipo de independência que eu quisesse, teria que vir pela educação. E aí é muito legal perceber isso. E só falando um pouquinho de mim, né? Hoje eu sou engenheiro aqui numa empresa, uma das empresas, e a gente só descobre quando a gente pesquisa sobre ela, se você depois, eu posso deixar o nome dela aqui. É uma empresa que ela produz microchips, então todo dispositivo que você tem na sua casa, tem nas mãos, ela foi produzida pela máquina que a gente produz, né? Então ela é super importante hoje no mercado e na tecnologia. Eu sou engenheiro de computação, eu acho que na apresentação alguém falou, não sei se falou, mas estou falando agora. Eu trabalho aqui na Holanda, a Eindhoven. Eu me formei na Universidade Estadual do Maranhão, no curso de Engenharia de Computação. Olha, engraçado é que eu falo bastante, mas eu vou começando a ficar nervoso, então vocês relevem isso. Mas o grande ponto, né, da minha formação foi a dedicação para o estudo, sobretudo nas dificuldades. Eu tive uma infância muito difícil, né? Passei uns bons tempos assim em casa sem energia elétrica, então tive que estudar mesmo na vela. Mas assim, passar no vestibular, eu lembro que na época do vestibular, né, eu fiz o vestibular para a UEMA, e a UEMA não precisava de Enem, mas a Universidade Federal precisava.
E aí eu resolvi fazer, porque eu ainda estava em dúvida, aí eu acabei me bandeando também por direito, fiz um pouco de direito na Universidade Federal, mas aí eu desisti, percebi que realmente era tecnologia a minha área, mas foi muito bom, porque como a Patrícia falou, foi o que me possibilitou ir para o exterior pela primeira vez, né? Eu estudei na mesma universidade que ela é formada hoje, na Universidade do Sul da Austrália. Participei do mesmo programa que ela participou, um pouquinho antes, eu acho, Patrícia, acho que ela foi depois de mim, eu fui primeiro para ela. Então, fiz parte do meu curso de engenharia de computação na Austrália, antes da Patrícia, depois eu voltei, terminei o curso e comecei a trabalhar desenvolvendo softwares, né? Trabalhei para um grupo um grupo de supermercado aí é só falar o grupo de supermercado, vocês já sabem qual que é. Iniciei minha carreira desenvolvendo software aí e depois recebi proposta para trabalhar nessa multinacional aqui na Europa e primeiro na Polônia e agora na Holanda, né? Mas assim, de recado, e uma coisa que eu vi uma coisa que eu vi hoje, eu assisto notícias aí do Brasil e aí eu assisti o Jornal Nacional de ontem e 3 pessoas que deram entrevista, assim, a profissão deles era um jogador profissional de Counter-Strike e um ele era gerente de outro time, de League of Legends. E a gente é uma geração que a gente está em transição. De fato, daqui a alguns anos, essas profissões elas vão ficar muito comuns, né? Igual vocês estão percebendo. Mas a gente ainda é uma geração, vocês são dessa geração, que o diploma, o estudo, ele ainda faz uma diferença na nossa carreira, né? Então, é importante a gente ainda procurar por esses meios tradicionais. Mas de grande recado é que, igual vocês todos falaram aí, né? Tem que estudar, não tem muito como correr para outro lado. As dificuldades elas vão ser diferentes né, dependendo do tipo de pessoa, dependendo dos recursos disponíveis, mas é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu não sei muito o que falar. Vocês estão perguntando coisas técnicas de linguagem de programação, eu posso responder para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem. Eu posso deixar meu e-mail também, se vocês quiserem fazer perguntas mais técnicas, perguntas sobre a profissão, quiser conhecer mais sobre a profissão de engenharia de computação, vocês fiquem à vontade. Joel, muito obrigado aí pela fala, né? Interessante. Obrigado. Eu não sei se eu perdi algum momento. Você citou que a sua trajetória aqui foi em escola pública, não citou? Foi. Eu estudei a vida inteira, né? Em escola pública, desde o ensino fundamental, o ensino médio, até a faculdade toda foi em escola pública também. Isso. Muito bem. Vamos dar sequência aqui. Eu não sei se... E as perguntas, os alunos podem fazer depois. Pode ser assim, Toba? Falta mais 2 Tá, aqui. ok. Pode. Beleza. Ou vocês querem fazer logo agora? Não. Pode ser depois, é melhor. Então, aqui nós temos a Raíssa, né? Também é minha sobrinha, ela está fazendo mestrado em imunologia na USP. Eu tentei, passei o link, ela confirmou, mas não sei o que houve, que ela não ainda, né? Ela é formada em ciência biológica, licenciatura aqui na USP, e tem 25 anos. Como ela não está aqui, eu vou passar, ela mandou um vídeo que eu passei para o turno vespertino. Essa aqui eu passei ao vídeo. Essa aqui é a Sara Frois, a minha ex-aluna do Geraldo Mello, né? Ela fez mestrado interdisciplinar aqui na UFMA, Cultura e Sociedade. Ela tem curso de Pedagogia pelo Pitágoras e 26 anos, tá? Então, veja que eu tô mesclando aqui, né? Tem pessoas aqui de perto, que estão mais distantes, né? Então, veja que é possível. Hoje, ainda dessa de 26 anos, com mestrado, nós temos colegas que não conseguiram ainda fazer uma especialização. E nós temos nossos alunos já conseguindo mestrado. Isso é muito gratificante, né? Eu tive apresentando um trabalho há uns 2 anos na UFMA, quando eu olhei, ela ficou muito alegre, a mãe me abraçaram, eu aproveitei e tirei essa foto. Perdi o contato dela, né, um dígito errado, e ela não conseguiu entrar aqui, né? Mas vamos lá. Aqui é o meu filho João, que é uma outra linha já que eu quero mostrar para vocês.
Enquanto eu fiz 7 vestibulares para passar no primeiro, esse meu filho veio do interior, estudou nas mesmas escolas que eu, na escola pública, fundamental. Aqui eu coloquei na escola particular, ele fez o primeiro ano, eu disse, não faz Enem ainda, veja só. Tudo enquanto é sobre meu, fazia no primeiro ano, no segundo, no terceiro, eu disse para ele, não faça no primeiro, não se estresse. Aí tudo bem, ele não fez. Quando é no segundo ano, ele fez. E aí não deu na primeira chamada. No meio do ano, do terceiro ano, chamaram ele. Ele entrou antes de terminar o terceiro. Como a escola que trabalha com problema bem avançado, ele conseguiu a documentação e entrou. O terceiro ano dele já está na faculdade, né? E eu acho que ele tem algo a dizer para vocês, porque ele terminou história, está uns 2 anos, foi 3, e chegou a montar uma empresa para ele, né? Hoje ele trabalha, inclusive, aqui a foto do Estúdio Bajonas, né? Que é a parceria nossa, eu e ele está trabalhando junto. E, João, a palavra é contigo, João. Fala alguma coisa, dá uma mensagem, como é que foi isso aí, sua história. Tranquilo. Consegue me ouvir aí? Sim. Ah, perfeito. Vou ligar aqui. Então, pessoal, bom dia para todos vocês, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou filho do professor Erlândio, tenho 23 anos, sou formado em História e sou empresário agora, né? Trabalhando no ramo de materiais pedagógicos e venda de materiais de estúdio, né? Faz parte de pandemia, realmente está sendo necessário. Então, como o professor falou e também os meus colegas, né, de estudo, tanto a Patrícia como os outros, a gente passa por um momento de dificuldade, né? No Enem é sempre assim, não tem nada que seja tão fácil que a gente consiga de qualquer forma. No início é sempre complicado, né? Eu vim para cá em 2012, passei já por um processo de seleção na escola, a gente tinha que se dedicar, fazer redação, uma coisa que eu nunca tinha feito antes na vida, mas a gente tinha que se dedicar para poder conseguir realizar essa parte importante do processo. E no início foi muito pesado, porque por mais que eu seja filho de professor de matemática, eu não sou bom em matemática, né? Vocês podem compartilhar isso comigo, porque realmente não é toda matéria que a gente é bom. E no caso eu passei por um perrengue no início, porque tirei nota 0 em matemática, tirei muitas notas baixas no início, tirei 3 em química, 5 em biologia. Então foi um processo em que a gente desanima no início, a gente acha que não vai dar certo, porque eu vim de uma escola pública do interior, que tinha uma estrutura bem simples. A estrutura da escola era só 6 salas, que dividia para todos os anos. Então, eu achava que seria simples aqui em São Luís. Não era, na verdade. Eu tive que me dedicar para poder superar essas dificuldades. E no início, como eu falei, era difícil, mas eu tive que me dedicar para poder resolver essas dificuldades. E meu pai sempre esteve comigo, me ensinando e me explicando como era a lógica, né? Ele veio de uma escola de vida em que ele tinha muita dedicação no estudo. Nem sempre foi assim, né? No início foi complicado para ele também. A gente conversava muito e ele me dizia que ele não tinha condição de estudar direito, ele não tinha mesa de estudo, ele simplesmente sentava no sofá, às vezes cansava e de repente ele tinha que mudar de posição em uma cadeira. E já vim com uma bagagem maior. Ele me deu oportunidades para poder estudar. Eu me lembro que o primeiro presente que ele me deu aqui em São Luís foi uma mesa de estudo, que no início eu não achava que seria um bom presente, né? Eu não entendi o sentido daquilo, mas hoje eu entendo. Até hoje eu tenho essa mesa comigo, ela está guardada ali. A gente sempre compartilha esse momento de estudo. Eu aprendi a estudar com ele. Às vezes era como uma competição. Eu cheguei aqui, eu não gostava de estudar, eu tinha muita preguiça, até hoje eu tenho. Mas, assim, a gente olha o exemplo. E eu olhava para ele, às vezes ele ia 3 horas, 4 horas à noite, e eu sentava ali do lado dele e a gente começava a estudar. E eu tentava acompanhar ele da forma que eu podia. Às vezes cansava, desistia, mas depois, no outro dia, eu dizia, eu tenho que continuar. Vou ver se eu supero ele hoje. E no início foi assim. E eu comecei a procurar essas qualidades que ele tinha e seguir os passos dele. Com o tempo, a gente vai passando por dificuldades, certo? Mas se a gente tiver foco, a gente consegue chegar onde a gente quer. Terminei o primeiro ano, tirando notas máximas, né? Foi um processo, comecei saindo do 0, indo para os 3, 5 e subindo. E no final eu consegui tirar nota 10 em matemática, que era uma conquista minha, que uma das maiores conquistas, por mais simples que seja, ela mostra como eu consegui melhorar com o tempo. Até hoje eu lembro do conceito de PA e PG, embora eu não saiba exatamente onde eu posso aplicar,
mas eu sei hoje que PA é toda a sequência numérica, onde cada termo partido de segundo é igual ao termo anterior somado a número constante. Só decorando, né? A gente aprende desse jeito. Fiz o Enem no segundo ano e passei, mas eu não tinha noção de que eu tinha passado até a metade do terceiro ano. Naquela época, a gente podia fazer, poderia entrar na universidade na metade do terceiro ano. Hoje, infelizmente, não dá, mas naquele período podia. Em 2014, mais ou menos. Copa de 2014, aquilo foi um momento muito importante da minha vida. Passei para a universidade, como muitos de vocês, eu não sabia o que era a universidade, porque a escola sempre nos ensina que a gente deve se esforçar, que a gente deve buscar uma formação, alguma coisa, mas a gente só sabe mesmo quando a gente entra na universidade, que é quando a gente está naquele momento, quando a gente aprende, conhece novas pessoas, a gente tem acesso a novas informações. E eu posso garantir para vocês, como a Patrícia falou, né, e nosso colega também da Holanda, que a universidade é um portão aberto de oportunidades para vocês, e vocês não têm noção. Eu lembro muito bem no segundo período da Universidade de História, quando eu estava lá, que meu pai falou que tinha um seletivo para a PIBID, que é uma iniciação da ciência, que oferece bolsa. E eu tinha uma visão pessimista, achava que seria difícil, que não conseguiria. Mas no dia que eu cheguei lá, eram 6 vagas e 6 concorrentes, para vocês terem noção. Então foi um processo muito simples, eu não tive que fazer prova, conversei com a coordenadora, ela me aceitou e eu comecei a receber bolsa por 3 anos, se não me engano. Comprava minhas coisas com aquilo, o dinheiro sempre caía, tudo ok. Então, era uma oportunidade que eu estava... Travou? Então, é assim, é só para resumir. Conheço o Enem, tanto como participante, como também como fiscal. Já fiscalizei 5 vezes, sei como é o processo. Faz parte, a gente sente nervosismo no dia, mas não se preocupe, vocês têm que criar uma rotina de estudo sempre para evitar chegar no momento e sentir muita insegurança, além da necessária, porque isso pode atrapalhar vocês. Então, como disseram os meninos, sempre dedicação. Você monta a sua disciplina, né? Seu foco diário, você tem uma meta a cumprir e com o tempo você vai se acostumando a esse processo. Tá bom? Um abraço aí para vocês e até a próxima. Valeu, filhão. Eu acho que dispensa comentário, né, a fala do João, né? Isso mostra que nós estamos no caminho certo, mas que também nós temos que ouvir essa turma nova e às vezes nós nos isolamos um pouco. E um momento desse aqui que proporciona, né, essa discussão, ver como é que eles estão olhando, nós estamos olhando eles também. Para falar a verdade sobre essa história de João, eu tenho um pé de tamarina aqui em casa, tá? Mas eu não precisei usar, foi na conversa. Mas confesso a vocês que se vocês não se destacarem, meus alunos de terceiro ano, as 6 turmas, eu vou usar esse pó de tamarino, viu? Porque com essas orientações, essas dicas, vocês têm tudo para ir bem mais longe, tá? E assim, eu fico muito feliz em saber que a gente está no caminho. Não é fácil para chegar a esse estágio, né? Teve todo um processo de bastidores que não vale a pena comentar aqui, mas o bom é que o resultado final, quando você tem um projeto, você tem uma meta, um alvo, você traça estratégia, você corre atrás, você ouve as experiências, você consegue êxito, né? Você consegue realizar seus sonhos. Olha que ele tem 23 anos, né? Sim, mas tem mais um aqui. Esse aqui foi Jacques André, meu ex-aluno do Bajona, ele foi para Buenos Aires, na Argentina, né? Fez intercâmbio. Que tem o Tio Ciência Sem Fronteira e tem um Cidadão do Mundo, aqui do governo do Estado, que já teve 5 edições, né? Até aumentou o número de vaga ano passado para 100, que era 80. E os alunos passam um período fora também, mas aí tem os idiomas, inglês, espanhol, né? Tem uns 3 idiomas só. E ele foi pelo espanhol. Quando ele voltou, ele fez o relato. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu era gestor na época da escola. Eu acompanhei tudinho, e quando terminou a palestra, no finalzinho ele disse para os alunos, olha, o que mais me impressionou lá fora foi quando terminava as aulas, ele acompanhou as aulas, ficava uma fila de alunos na mesa do professor. E ele foi ver o que era para tirar dúvida, estava com o caderno. Ao final da aula, os alunos formavam fila na mesa do professor para tirar dúvida. Igualzinho aqui no Brasil, né? Antes de terminar a aula, os alunos já estão atropelando o professor. Não é o meu caso aqui, os alunos nem saem da sala, né? Cidadão do Mundo, né? É o programa do governo do estado aqui, faz intercâmbio, né? Então, vamos lá.
Aqui nós temos a Raíssa, como eu falei, ela não entrou ao vivo, mas está aqui o vídeo. O áudio não está saindo, é isso? Não. Ei, João. Áudio tá ativa. Ativou. Aqui aparece como tivesse. Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. E, segundo, me desculpar pela qualidade do vídeo, que eu sei que está baixa, mas é porque eu estou gravando de noite, estou utilizando também a webcam do meu notebook. Então, pessoal, vou me apresentar. Meu nome é Raíssa, eu sou bióloga, sou formada pela Universidade Federal do Maranhão, e tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, eu sempre estudei em São Luís mesmo, sabe? E hoje eu estou fazendo um mestrado aqui na USP, em São Paulo, onde eu atuo principalmente estudando, tentando entender algumas doenças raras, e, paralelamente ao meu mestrado, eu estou inserida em um projeto que tenta entender a resposta à infecção do coronavírus gerado no corpo humano. Então, hoje, eu estou aqui, eu vou aproveitar essa oportunidade para dar algumas diquinhas que eu gostaria de ter recebido quando eu estava no ensino médio. Então, pessoal, a primeira dica que eu dou para vocês é: surtem com moderação. Então, eu sei que durante esse período, é complicado. A gente fica com os nervos à flor da pele, é estressado direto, e tem pai, tem mãe, tem família, tem tio, tem todo mundo em cima perguntando o que a gente quer, o que a gente vai fazer, criando altas expectativas, e a gente fica estressado mesmo. Na minha época, quando eu estava no ensino médio, eu fui ensinada que eu deveria devorar livros, que eu deveria estudar muito, 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 fazer só isso na minha vida, basicamente, nesse período. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte: estudem, mas também lembrem da saúde mental de vocês. Então, busquem fazer coisas que vocês gostem também. E, além disso, é interessante destacar que hoje nós temos diversas plataformas que a gente consegue ter acesso a um conteúdo didático, porém de uma forma mais despojada, uma forma mais fácil de entender, mais simples, uma abordagem mais legal. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? Vocês podem estar utilizando alguns canais no YouTube, então vou deixar a dica para vocês do canal Nostalgia, que tem muito conteúdo de história e geografia também, e tem um canal Se Liga Enem, que ele fala principalmente de história, mas tem também sociologia, tem filosofia, e é muito legal a forma como eles abordam. Além disso, vocês podem também estar assistindo documentários, séries e também filmes na Netflix. A segunda dica que eu dou para vocês é: se planejem. Coloquem no papel, literalmente no papel, escrevam os objetivos de vocês e as metas, onde vocês querem chegar, o que vocês querem. Então, pesquisem também sobre as possibilidades que vocês têm. Então, o que vocês querem de fato da vida de vocês? Vocês querem entrar direto no mercado de trabalho, assim que terminarem o ensino médio? Vocês querem ser autônomos? Que é isso? Abrir as lojinhas de vocês? Gente, tá tudo certo, viu? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, é só se planejar, se organizar direitinho, colocar num papel, listar o que vocês precisam fazer, que vai dar tudo certo, vocês vão conseguir alcançar o objetivo de vocês. E também a gente não pode deixar de falar, que talvez seja o que a maioria de vocês queiram, entrar numa graduação. Pesquisem, eu não vou ter muito tempo para explicar para vocês, mas pesquisem sobre os 3 tipos de graduação que existem. Então, existe a graduação nível bacharelado, existe a graduação nível licenciado, licenciatura,
que, nesse caso, você vai ser principalmente professor. Você não é a única coisa que um licenciado faz. Eu, por exemplo, eu sou licenciada, mas eu estou na área da pesquisa. E tem também a graduação tecnóloga. Graduações tecnólogas, geralmente, elas são menores do que essas outras duas que eu falei. Geralmente, elas duram de 2 anos a 3 anos, no máximo, enquanto que essas outras duas, o bacharelado e a licenciatura, são graduações que duram cerca de 4 a 5 anos, outras passam, algumas podem, dependendo do curso, pode até passar desse período né, de 5 anos. E a terceira dica que eu dou para vocês é: agarrem as oportunidades quando elas aparecerem. Essa é principalmente para a galera que quer seguir a carreira acadêmica, é uma dica que eu dou sobre a minha vivência, sobre o que eu entendi na universidade. Então, principalmente quem entra numa universidade pública, a gente sabe que é difícil de encontrar as informações, de ter acessos ao que acontece dentro da universidade, quais são as possibilidades. Então, eu dou uma dica para vocês, que foi o que eu fiz, que é conversar com os professores, saber as linhas de pesquisa dele, o que eles fazem dentro da universidade. Vocês podem conversar com coordenadores do departamento, coordenador da graduação, vocês podem conversar com os secretários do curso, e também, que não deixa de ser uma fonte de informação, são os colegas, né? São as pessoas que estão em outros períodos à frente do seu. Eles podem te dar algumas informações que são úteis, mas saibam selecionar o que vocês vão, de fato, levar para a vida de vocês quando os veteranos de vocês falarem. Certo. Dentro das universidades, existem oportunidades diferentes, dependendo, de fato, do local que você escolhe fazer a universidade. Então, a maioria das universidades, boa parte delas, possuem 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. Então, no ensino, o que você faz? Você tem a oportunidade ou de você mesmo dar aula, ou de acompanhar um professor. E, gente, é engraçado, porque durante o ensino médio, a gente não tem tanta noção do que é um professor, do que uma pessoa precisa saber tanto para, de fato, conseguir lecionar, para poder dar aula de uma forma legal, sabe? Existem muitos conteúdos que a gente precisa saber. Então, por exemplo, quando eu estava estudando licenciatura, uma coisa que eu gostei bastante de estudar é o que deve ser ensinado para cada faixa etária. Então, existem certas limitações, dependendo da faixa etária, você consegue ensinar determinado tipo de conteúdo de determinada forma para aquela pessoa, para aquele aluno. Então, isso é muito legal de se entender na prática. Segundo, é a pesquisa. Segundo pilar que eu tinha falado, é a pesquisa. Nessa pesquisa, você pode realizar fazendo coleta de dados em campo, ou você pode fazer alguma análise em laboratório, sabe? Fazer experimentos, por exemplo. É muito legal. E tem também, o terceiro que eu falei, é a extensão. O que é a extensão? A extensão é uma retribuição direta para a sociedade, para a comunidade. Então, você pode escolher, na verdade, a universidade ela pode escolher fazer um projeto de extensão, ou num bairro pode ter outro projeto de extensão que vai abranger uma cidade. Então, são várias possibilidades. E o que são essas atividades de extensão? Por exemplo, podem ser eventos esportivos, cursos, palestras e conferências, colônias de férias, viagens de estudos e apresentações culturais. Ah, Rai, é só isso? Não, existem várias, e aí depende da universidade que você tá, entendeu? São possibilidades diferentes. E uma dica legal que dá para fazer tudo isso sendo financiado. Existem órgãos de fomento, tanto nível
federal, que são a CAPES e o CNPq, talvez você já tenha escutado falar, e existe também a nível estadual, que no caso do Maranhão se chama FAPEMA, que é um órgão de financiamento, é um órgão de fomento financeiro ao ensino e à pesquisa. E o que esses órgãos eles podem fazer? Eles podem te patrocinar, eles podem te oferecer bolsas em que você vai conseguir desenvolver talvez melhor a sua pesquisa. Às vezes pode funcionar como uma forma de recompensa, que é principalmente no caso da iniciação científica, que é o momento que você entra em contato durante a graduação. Ou, no meu caso, eu estou aqui em São Paulo, utilizando de uma bolsa de estudo. Então, eu saí da minha cidade, saí de São Luís, Maranhão, e vim aqui para São Paulo para estudar. E, para isso, eu recebi uma bolsa de estudos, onde eu consigo me sustentar. Não sei se vocês conseguiram entender mais ou menos como é que funciona. Então, pessoal, agarrem essas oportunidades. E, como eu falei, mais uma vez, para vocês conseguirem ter acesso, geralmente é por conversa, entendeu? Conversando com os coordenadores, com professores, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor como é que funciona. Existe também alguns sites que vocês podem estar acessando, e é isso, pessoal. Eu espero que dê tudo certo para vocês, que vocês consigam cumprir as metas, os objetivos de vocês. E, mais uma vez, queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. Beijão, pessoal. Tchau. E na sequência seria a fala das alunas que tiraram nota boa na redação, mas não compareceram, né? E é o seguinte, a gente vai abrir então agora para perguntas, né? Fique à vontade, né? Os outros convidados não entraram, o secretário não teve como participar. Alguém tem pergunta aí para as pessoas que falaram? Para a Patrícia, para o Joel, para o João? Bem, qual foi a matéria em si que mais pegou vocês pelo pé, digamos assim? E do porquê realmente ela pegou mais pelo pé? É pela destinação do estudo de vocês, que não foi tão dinâmica ou algo assim? Eu vou começar a falar por ordem, né, de alfabética. Com certeza, para mim, a mais difícil foi matemática e física. Foram essas que eu não tenho domínio. Mas eu tive que estudar bastante para compensar, né? Durante o ensino médio, desde o início eu tive dificuldade, então eu compensei bastante. Eu tinha muita facilidade em escrever, mas eu tive que buscar essas que eu tinha dificuldade, que é biologia, física e matemática. Entendo, mas por que mais ou menos tu tinha tanta dificuldade? É por causa que não teve tanto aproveitamento em si, por exemplo, durante o seu tempo de escola, digamos assim? Não, na verdade, sempre tive dificuldade, desde criança, sim, porque eu não me dedicava muito a essa matéria em si. Todas as matérias que a gente tem no ensino médio, no ensino fundamental, a gente pode ter o domínio de melhorar elas com o tempo, mas a gente tem que ter a dedicação. Então, como eu vim de uma escola pública do interior, a gente não tinha uma base tão forte. Então, quando eu vim aqui para São Luís, tinha uma estrutura maior de ensino voltado para essas áreas de exatas, né? Então, eu tive que me adequar a isso. E no ensino médio, a mesma coisa. No Enem, a gente tem que dar valor a essas partes, porque matemática pesa muito na aprovação de vocês. Então, foco nessas daí também, viu? Ok, mas teve algumas outras matérias que impactaram, que foram bastante difíceis também?
Olha, acho que eu vou deixar para os meninos também responder, né? Patrícia e Joel. Então, eu tive muita dificuldade no inglês. Como eu já tinha falado para vocês, inglês não era minha primeira língua, eu sempre tive dificuldade durante a escola, e eu aprendi na marra, e hoje em dia é uma língua que eu falo 24 horas por dia, porque eu moro e trabalho num país que só fala inglês. Então, foi uma das que eu tive muita dificuldade, foi inglês, e outra que eu tive dificuldade foi história. Eu acredito que a dificuldade não foi nem que o professor não ensinou direito sim, a questão é que a gente é muito diferente um do outro. Então, tem gente que vai amar matemática como eu amava, física como eu amava, tem gente que vai odiar inglês como eu odiava, tem gente que vai amar inglês. Então, assim, acho que o principal dessa questão toda não é nem não gostar ou ter dificuldade, mas é o que você faz para mudar isso. O que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso, qual o método que eu vou achar para eu poder entender aquilo ali? Então, as dificuldades sempre vão ter. Cada um aqui vai te responder uma coisa diferente, porque cada pessoa é diferente. Mas por mais que você tenha dificuldade em alguma coisa, só tenta achar um método de facilitar a tua vida naquilo ali e aprender, sabe? Entendo. Mas, Cara, uma outra pergunta também sobre a dinâmica de estudo de vocês. Bem, para o Enem, pelo que eu estava vendo, é o seguinte, mais para focar em assuntos do cotidiano. E como vocês colocaram isso dentro de uma dinâmica sistemática, por exemplo, dentro de assuntos como matemática, por exemplo, que você tinha que focar só, por exemplo, assim, sobre fração, como você colocava isso em referência? Então, na época que eu estava estudando, voltando aqui há 10 anos atrás, né? Mas na época que eu estava estudando para o Enem, eu tentava fazer o seguinte: eu tentava começar por tudo que eu tinha mais dificuldade e que eu iria levar mais tempo. E como eu falei, eu não sou uma pessoa que consegue ficar horas e horas estudando, então eu me botava umas metas que eram alcançáveis para mim, entende? Eu não botava, tipo, eu vou estudar 30 páginas de matemática hoje. Não, eu não fazia isso comigo. Eu vou estudar 15 páginas de matemática hoje e vou entender ela perfeitamente. Então, foi por essa metodologia que eu comecei a estudar, sabe? Mas foi o que funcionou para mim. E esse momento é um momento que a gente demora um pouco, muito de autoconhecimento, sabe? A gente demora um pouco para entender qual o caminho que eu devo seguir para eu entender aquilo. Mas foi o que funcionou para mim. Eu tive que colocar metas para mim muito pequenininhas para eu poder entender aquilo ali que eu não gostava, sabe? Que eu não conseguia entender. Então, no inglês, por exemplo, eu falei, eu vou traduzir um trecho da música por dia. E foi assim que eu consegui, foi assim que eu comecei a fazer, sabe? Então, traça objetivos para você no seu estudo que são alcançáveis para você. Não é o que é alcançável para o seu tio, para o seu primo, para os seus amigos, é o que é alcançável para você, sabe? O que se encaixa para você. Cara, eu lembro sobre essa última pergunta do Gabriel, né, sobre o Enem é muito mais cotidiano, realmente é um estilo, é um modelo, eu acho que aconteceu com a Patrícia também, porque a gente veio, assim, a gente talvez idades parecidas, mas no ensino médio a gente veio esperando para um modelo muito específico de prova, né? Eu lembro que um dia ou 2 antes de eu ir para a minha prova da UEMA, que é o vestibular tradicional, na época, eu não sei mais hoje, eu saía, assim, eu tinha que decorar todas as fórmulas de matemática, de física, porque, de fato, se eu não soubesse a fórmula, se eu não soubesse como fazer, assim, tipo, no hard mesmo, a gente não ia conseguir fazer, né? E o Enem já mudou, e eu lembro que foi uma confusão muito doida, porque a gente não sabia, e era cotidiano, e quando tinha fórmula, eles davam uma fórmula, e pra gente, na época, bagunçou muito. Eu não sei como é que tá hoje o método de ensino para preparação, mas na época foi uma dificuldade muito grande pra gente, como que essas questões elas iam vir, né? Tá mais simples, porque quando tem prova, quando tem fórmula, eles dão essas provas, essas fórmulas, né?
De disciplinas, a que eu mais gostava era matemática, depois física. Eu tinha muita dificuldade com biologia. E aí, coincidentemente, assim, meus 3 anos do ensino médio, ou eu não tinha professores de biologia, ou então eram professores que ou faltavam muito, ou então não ia. Então, de fato, eu tinha muita dificuldade e na prova eu tive que correr, assim, eu lembro que na época eu tive que correr muito, assim, atrás muito de livro, para poder pelo menos entender o básico para eu não zerar, né? A gente tinha isso, né, no tradicional. Não podia zerar a prova, porque se tu zera a prova, não importa se tu fecha matemática, se tu fecha todas as outras, mas zerou uma disciplina, tá fora. Mas aí eu lembro que biologia foi, mas porque eu realmente não tinha professores assim frequentes para dar aula de biologia. Lembro disso. A Samires fez uma pergunta aqui no chat, né? O pessoal está perguntando qual é a melhor forma de começar uma rotina de estudo sem procrastinar. Olha, no meu caso, eu tive que me obrigar a isso. Eu conversava às vezes com meus colegas na turma e a gente fazia um esquema. Por exemplo, a gente ia fazer uma prova de física e a gente apostava sei lá, R$1 cada um. Quem perdesse, que tirasse a menor nota, tinha que pagar para os outros. Então, era uma forma de a gente se obrigar, porque eu não gosto de estudar, não gostava, no caso, mas gostava menos ainda de perder dinheiro. Então, a gente fazia essa brincadeira como uma forma de a gente se movimentar. E com o tempo, a gente criou uma rotina de estudo e sempre essa dinâmica de comparar a prova, né? E a gente pegava a prova de um de outro e falava, como é que tu acertou essa daqui? Aí a gente ia caminhando aos poucos e com o tempo você se acostuma, né? Hoje a gente vive na época de rede social, a gente tem muitas coisas para tirar a atenção da gente, que vai desde serviços de streams como Netflix, Amazon, Disney Plus, que você tem milhares de séries, você tem a rede social do Facebook, WhatsApp, Instagram. Então, se você ficar retido nessas redes, como é a maioria do nosso caso, né? A gente tem o nosso momento de lazer e às vezes isso consome muita gente. Isso prejudica a longo prazo o seu tempo passou e você não fez nada, entendeu? Então é um ciclo. Você tem que quebrar em algum momento esse ciclo para você se dedicar. Lembrando que o Enem, ele é uma fase da vida de vocês. Ele não é uma coisa permanente, entendeu? Vocês vão se dedicar, vocês vão se esforçar e depois de um tempo você vai conseguir obter os resultados. Pode ser 1 ano, pode ser 2, né? A diferença varia para cada pessoa, mas você vai ter o resultado final. E depois que você pisar na universidade ou em alguma outra coisa que você queira, um curso técnico, você vai perceber a porta que você abriu, né? Com esse esforço e essa dedicação. Olha, isso que o João está falando, de entender que certas coisas são temporárias, é muito importante também. Eu me vi em diversas situações que eu não estava feliz com aquilo, mas que eu parava e pensava, isso é só uma coisa temporária para eu conseguir meu objetivo no futuro. Então, eu trabalhei em coisas aqui que eu não gosto, que eu não gostava, que não é da minha formação, mas eu precisei fazer isso. E eu pensava, são só 2 anos de mestrado. Eu falava muito para mim, são só 2 anos de mestrado, são só 2 anos de mestrado. E eu acabei, passou assim num pulo, sabe? Então, assim, tenham foco e entendam que certas coisas não são para sempre. Você não vai ficar para sempre sentado numa cadeira estudando, ou vai ter um dia que você vai entrar na faculdade, aí você vai estudar uma coisa que é mais focado numa coisa que você gosta, depois disso você vai trabalhar. Então, assim, não é tudo, nada vai ser para sempre, sabe? São etapas que você tem que passar para poder alcançar seu objetivo. Entendam que as coisas são temporárias e que só continuam assim. Eu lembrei de quando eu vim para cá para estudar, né, fazer vestibular, meus pais moram no interior, né, meus 14 anos, fiz ensino médio e fiquei fazendo vestibular. Imagina, você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, não dá e você fica. O que ficava na minha cabeça? Poxa, será que quando eu passar no vestibular, meus pais ainda estão conscientes, eles vão pelo menos reconhecer que eu passei no vestibular? Eu tinha essa preocupação, confesso a vocês, né? Mas Deus é tão bom que eu terminei, passei no vestibular, fiz 5 anos de engenharia, fiz especialização, fiz mestrado, e meus pais já estão conscientes. Então, até isso atrapalha. Eu acho que isso é o maior problema dos jovens hoje em dia, de
querem fazer ou fazer vestibular ou tudo, mas não acham que vão passar de primeira e por isso desistem, com medo de que as pessoas vão pensar. Isso é uma besteira. Eu me prendo muito nisso. Não, faz parte. Eu acho que boa parte das pessoas que eu conheci que fizeram o Enem tinham o mesmo pensamento. E eu, inclusive, eu fiz o Enem no 2º ano. Eu fui totalmente desanimado porque eu achava que eu não tinha estudado nada, realmente não tinha estudado para o Enem. Eu só tinha estudado para as provas em si, da escola e tal. E quando eu saí o resultado, eu fiquei assim, sem entender, né? Porque realmente eu tirei uma nota boa para poder passar para o curso que eu queria, no caso, que era História. E foi ali que eu percebi que às vezes a gente bota dificuldade onde não existe, entendeu? E tem pessoas, porque já aconteceu comigo, de vir para ti e falar: fulano estudou o ensino médio, teve não sei quantos pontos e passou de primeira. Aí a pessoa fica se prendendo naquilo, se fulano fez isso, tu consegue, mas também tu não precisa ficar dependente disso. Eu tenho que estudar, eu tenho que passar de primeira, eu tenho que estudar, eu tenho que passar de primeira. Se eu não passar de primeira, o que vão pensar de mim? Isso acaba impedindo muita gente de fazer Enem, de fazer vestibular, de tentar fazer um intercâmbio, enfim. Olha, eu concordo contigo, tem muita gente do lado negativo da coisa, mas tenta se focar no lado positivo. Eu tive pessoas que também falaram muitas coisas, tinha as pessoas que falam que eu nunca iria pisar fora do país. Olha onde eu estou hoje. E o que eu escolhi foi, eu queria... Era me focar no que minha família estava me dando de apoio. Graças a Deus, eu tenho uma ótima família que sempre me apoiou muito, minha avó sempre me apoiou muito. Então, eu comecei a me focar neles, mas tive situações e situações que eu escutei muita coisa de gente muito próxima a mim, que dizia que eu não ia conseguir, mas eu simplesmente resolvi, sabe, ignorar elas e tentar pensar, minha falha vai ser, como o Valderlande falou, que ele tentou várias e várias vezes para o vestibular e no 7º ele passou. As falhas que a gente tem são chances de aprimorar as coisas, sabe? E tem horas que, por mais que a gente fale assim, não é o momento certo e a gente não entenda muito quando a gente é mais novo, porque a gente quer muitas coisas para o agora, mas realmente, às vezes a gente não está preparado emocionalmente, mentalmente, a gente não vai conseguir assimilar conteúdo de faculdade, a gente não vai conseguir lidar com a vida de faculdade naquele momento, por isso que a gente não passou. Então, confia em você, se foca nas coisas positivas, se foca nas amizades positivas, nos seus familiares que te dão mensagens positivas, sabe? Não foca no negativo, porque negativo sempre vai ter, mas você tem que acreditar em você mesma, sabe? É por isso que eu falo que motivação em si não é uma coisa que tem que se motivar, não, tu precisa se autodisciplinar, porque motivação todo mundo tem. Seja qual for, mas todo mundo tem. Mas também todo mundo se desmotiva no percurso. Isso é super normal. Tu não vai ter o mesmo, como é que se diz? Tu não vai estudar da mesma forma do início até o final, não. Uma hora ou outra tu vai cair, vai levantar, vai levantar. Isso é normal. Então, por isso que eu falo, tu precisa se autodisciplinar. Tu precisa ser verdadeiro contigo mesmo, tu precisa colocar os teus prós, os teus contras, o que tu não sabe, trabalhar mais aquilo que tu não sabe, enfim, por aí vai. Eu costumo dizer que motivação é coisa de adolescente frustrado, porque então, enfim. Não, você tem Outra coisa importante também, que é importante falar, é que na hora de escolher, porque muitos alunos têm aquela ideia de, eu vou realizar o sonho da minha mãe, o sonho do meu pai, né? Escolher uma área com a qual você, de fato, se identifique, não pensar só no retorno financeiro, né? Pensar também na questão da realização pessoal. Tem que pesar as duas coisas, né? Tem que dar retorno, mas eu também tenho que estar feliz, realizado na minha profissão. E essa escolha ela é extremamente difícil, né? Nesse momento. Você pode seguir um rumo e depois, no meio do caminho, desistir, mudar. Existe essa possibilidade, né? Porque é um momento, assim, de muita angústia. Eu, por exemplo, na época em que eu fiz vestibular, eu achava que eu poderia ser tantas coisas, né? Psicóloga, assistente social,
sei lá, bibliotecária, pedagoga. Eu iniciei o curso de serviço social na UFMA, e no segundo semestre eu passei para letras na UEMA. Levei o curso de serviço social até a metade, e os dois cursos, na verdade, eu fiquei levando os dois cursos, e na metade do curso de serviço social eu descobri que eu gostava mesmo era da área de letras, e aí eu abri mão, né? E hoje eu sou professora do ensino médio, de língua inglesa e de língua portuguesa, e sou realizada na minha profissão, gosto do que faço, então que isso seja levado em consideração também, né? E o meu pai, quando eu me formei, ele disse assim, agora você vai estudar mais e vai fazer medicina. Eu falei, não, papai, eu não vou fazer medicina, porque o que eu queria era ser professora. Tá? Então, você vai pedir para outro filho seu estudar para ser médico, porque o que eu quero é ser professora. Então, é isso, né? Acho que é importante levar isso em consideração. Só a título de informação, Inaíde é minha esposa, minha amada, tá? Para quem não conhece meus alunos. Minha titia. Eu já ia perguntar. Só complementando o que tia Inaíde falou, é minha tia ela, gente. Só complementando o que ela falou, eu acho que a cultura brasileira ainda está um pouco maldosa com os estudantes também. Eu, quando cheguei aqui, eu achava muito esquisito que, assim que eles saíam da escola, eles passavam 2, 3 anos sem fazer absolutamente nada, viajando o mundo, ou fazendo alguma coisa, ou trabalhando numa cafeteria, ou trabalhando numa loja, e eu falava assim, gente, mas por que eles fazem isso? A vida deles não vão direto para uma faculdade, porque que... Mas, assim, eu comecei a entender com o tempo que não é isso de ter sucesso na vida, não é sair da universidade, sair da escola e direto para a universidade, e não, esse processo de aprendizado que a gente tem, sabe? Você quer fazer faculdade disso, aquilo, quer mudar de ideia, mude de ideia, quer começar um curso e mudar para o outro, faz isso, sabe? A gente não tem que se prender a um padrão de vida. Eu tenho que terminar a escola com 17 anos, entrar na faculdade com 18, me formar, ter filho, casar, as coisas não são assim, sabe? É só a gente que sabe qual é o sonho da gente, o que a gente quer seguir. Então, sabe, identifiquem-se vocês e foquem no que vocês querem, não foquem no que as outras pessoas querem. Eu posso falar um pouco, as pessoas falam muito sobre o futuro das outras, mas elas não estão lá para te ajudar, nem sempre, né? Então, uma dica que eu dou para vocês, cerquem-se de pessoas que estão para adicionar coisas na vida de vocês, seja um colega, um professor, porque a gente está sempre rodeado de pessoas que querem o nosso bem e outras que não estão nem aí para a gente, né, de certa forma, pessoas que não conhecem a gente, não sabem de onde a gente veio, o que a gente fez. Então, é sempre importante ter em mente que conselhos ruins a gente descarta, e conselhos bons a gente planta no nosso coração para poder se desenvolver. Estão falando que querem me ouvir. Eu gostei muito, assim, estou lendo aqui os comentários de vocês, é muito legal, porque além, assim, da rotina, que é muito pesada, essa rotina que vocês vão passar agora de estudo no terceiro ano, para essa bateria de vestibulares, tem outros fatores aí que são empecilho, né? Ver que, né, família, a pressão da galera, e às vezes é muito difícil, né? Eu acho que não tem, assim, uma fórmula correta de como a gente pode fazer para lidar com tudo isso, né? Mas eu acho que o pessoal deu muitas dicas legais de se cercar de pessoas que estão com o mesmo objetivo, da galera que está estudando. Realmente, essa cobrança, sobretudo, eu acho que é universal nas famílias, só muda o objetivo da cobrança, né, o motivo da cobrança, mas eu também tinha muito essa cobrança por parte dos meus pais, não para escolher o curso, mas eu sentia uma cobrança que eu precisava passar e que eu precisava logo trabalhar e trazer renda para casa. Então, essas motivações, elas vão passando, mas, assim, depois de muitas conversas, tentar explicar um pouquinho, que eu tentei explicar um pouquinho desse mundo, tanto que não era fácil, que a gente precisava estar mentalmente bem para fazer isso, e ajudando, né? Então, eles pararam um pouco, no meu caso, né? Pararam um pouco de cobrar, sobretudo porque eu tinha uma rotina tripla, porque eu estudava de manhã, de tarde e de noite.
mas são empecilhos que a gente, de fato, passa e que, assim, todo estudante nessa época ele vai passar e aí num grau diferente, né? Porque, de fato, a sociedade hoje, sobretudo a brasileira, cobra muita gente que seja essa rotina, né? Depois do terceiro ano, vamos todo mundo emendar no vestibular e todo mundo se cobra. E aí, a cobrança, às vezes, ela desbalança, porque mentalmente a gente se perde, né? É igual deram dicas para, né, às vezes, cortar os streams, cortar as fontes de distração, mas às vezes elas, se a gente souber balancear, elas são importantes também, né, para manter essa saúde nesse processo que vocês vão passar, que é muito difícil, né? Mas assim, vale muito a pena. Assim, eu acho que todo mundo que está falando aqui é fruto disso que deu certo, sabe? Vão existir, obviamente, dificuldades, mas o retorno disso é muito legal. Esse dia eu fui atualizar o meu LinkedIn, postei uns stories, e para mim foi muito emocionante depois que eu atualizei com o meu currículo, né, coloquei minhas experiências, atualizei no momento de carreira que eu estou mesmo, né, que é muito grande, e quanto que essa jornada foi legal, né? E eu lembro que falaram agora que é uma fase, de fato é uma fase, né? Era uma fase, essa fase de vestibular, acho que foi uma das fases mais difíceis da vida, né? Porque realmente é sábado e domingo, é feriado, e não tem carnaval, e aí tu vai, tem feriado, e teus amigos vão sair, e aí não tem. Mas, assim, a recompensa eu acho que vem, né? Eu acho que os casos que a gente está falando aqui, que está todo mundo falando, são de recompensas desse momento de dedicação. Obviamente, nem todo mundo vai ser tão difícil, nem todo mundo vai ser tão fácil, porque cada um vai estar aí com a sua jornada, né? Eu acho que é isso, mas não vai ser muito fácil não, galera. Mas se apoiem em coisas de se conhecer. Eu não gosto de matemática, então beleza, eu não preciso ficar, sei lá, 10 horas estudando matemática, me frustrando matemática, saca? Conversa com quem manda bem em matemática, enfim, eu acho que essas estratégias, elas são individuais, o que pode, e aí eu acho que é tentar, nesse momento, tentar entender a forma como você aprende, que tudo isso que eu tô falando já é muito difícil, né? Mas eu acho que a grande sacada aí é conhecer vocês nesse processo, que vai ser difícil, e tentar pegar as manhas mesmo, de como vocês conseguem para passar dessas dificuldades que vão vir daqui esses meses até a prova, no ano que vem, talvez, se vocês decidirem não fazer, daqui a 2 anos, se vocês decidirem fazer só daqui a 2 anos, e respeitar esse processo. Eu acho que é legal. Ser legais com vocês mesmo. O papo está muito interessante, né? As contribuições. Mas como eu havia programado para até 11 horas, chegamos às 11 horas. Eu sei que Joel, a Patrícia, a turma tem todos os afazeres. Então, é o seguinte, nós podemos encaminhar para as considerações finais ou querem mais uma rodada de perguntas? É possível? Tá bom? Tá satisfeita a turma? Joel pode falar mais. Aí tem que ver se estão disponíveis, né? Que já deu horário. Eu disse para eles que... Lá já é muito tarde. Tá certo. Então é o seguinte, 11 horas. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos partir para as considerações finais. Depois eu vou dar umas dicas aqui, 1 minuto, 2, e a gente encerra. Tá bom assim? Aula só começa às 9 horas. Oi? Professor. Só começa tarde. Deixa eu fazer a pergunta que eu fiz no início, rapidinho, não vai demorar. Coisa rápida. Quando eu fiz a pergunta sobre a questão da faculdade privada, só que eu não estava me referindo à instituição em si, eu estava me referindo aos ingressantes. Certo, você quer ver como é que nós vemos a universidade privada a partir do ponto dos que estão ingressando, é isso? Uhum. Alguém quer responder e quer que eu responda? Vou responder. É o seguinte, você conseguiu encontrar alguma resposta durante a palestra para isso? Não exatamente. Eu imagino. Então, vamos lá. Eu creio que não é só a instituição que faz a diferença, não. Tá? Tem muitos alunos em instituições privadas, tudo mastigado,
mas que não estão conseguindo êxito. Já tem outros que têm um mínimo e abraçam. Então, vai muito de cada um, né? Contribui. Eu creio muito na questão da motivação, né? A pessoa, eu não posso motivar ninguém, mas eu posso criar um ambiente para que as pessoas se sintam motivadas. O senhor não pode motivar, mas o senhor pode disciplinar. Eu não acredito muito nessa coisa de motivação. Certo. Eu não posso motivar ninguém, mas eu posso criar um ambiente para que você se sinta motivado. Um exemplo. Nesse exato momento, nós criamos esse espaço para vocês. Tem aluno que às vezes assistia a aula não falava quase nada. Hoje a participação foi maior. Com certeza estão refletindo. Eu criei um ambiente, nesse caso virtual, mas que muitos vão sair daqui transformados, eu creio, né? Porque essas informações, elas vieram de forma natural, eu não combinei nada com os palestrantes aí, né? Veio da experiência de vida, dos acertos, dos erros, dos fracassos, das cobranças. Então, é muito bom que você entenda isso, você vê de quem já passou por essa fase. Eu tenho outra fase na frente, que eu não vou mostrar agora, eu tabulei o Enem todinho, eu sei quantas imagens, gráficas, tabela, eu já sabia mais ou menos o quê. Alguém me mostrou isso? Não. Né? E eu já entro já com o que eu queria alertar aqui, né? Nós temos que ter disciplina, principalmente agora nesse período de pandemia. Quem não tem disciplina vai se perder, e foi citado pelos palestrantes aí. Crie seu próprio padrão. Patrícia reforçou várias vezes, não fique só seguindo o padrão dos outros, tá entendendo? Porque os outros querem que eu seja isso, que eu vou ter que correr atrás, me escabelar. Não, crie o seu padrão, né? Acredite em você. A partir do momento que você deixa de acreditar em você, é um fracassado. Aprenda com os seus erros. Eu errei 7 vezes. Entre aspas, eu aprendi com meus erros no Enem, né? Vou usar isso como desculpa agora. Não posso errar, mas o professor vai... Não desistam. Seja humano, seja humilde, tá? Aqui as pessoas estão lá fora, todo mundo humilde. Tem gente que às vezes não tem um cursozinho, fica se sentindo o máximo. Não tem. Então, essa naturalidade, esse lado humano, conta muito. Ame seu próximo, ajude. Você já adquiriu alguma experiência, repasse, não pense só no cifrão, como a professora Inaíde falou. Não vá pela profissão só pelo dinheiro, por quanto eu ganho, mas vá por aquilo que você se sente bem, você faz o que gosta, você contribui, você faz com amor, que você vai ver a diferença. Eu sou engenheiro mecânico, mas eu estou no magistério, porque aqui eu me encaixei. Faça a diferença onde você está, que assim você vai mudar não só o ambiente que você está, mas vai mudar esse mundo também. E siga os exemplos dos palestrantes. Quem sabe aqui quantos Joel não vai surgir, quanta Patrícia, quantos João, quantas Raíssa, né? Quantas Maírla, quantos Glenda, né? Mas cada um da sua maneira, traçando a sua trajetória e indo mais longe, eu creio nisso. Então, eu agradeço muito a participação de todos os alunos. Eu sei que aqui se deixasse um bom tempo, e eu reservo esse período final agora para a fala final dos convidados, né? E uma avaliação com uma palavra de alguns alunos. Fique à vontade. Bem, eu achei bastante positivo, porque deu uma noção do emprego, mais ou menos do tipo de doutrina que eu vou usar para estudar. E, principalmente, a respeito das informações em si, que eu vou colocar na dinamicidade dos meus estudos, praticamente. E foi bastante útil também para respeito de informação. E assim, professor, é sempre bom, né? A menina que falou aí, realmente disciplina é importante, mas às vezes no dia a dia, né, que a gente tá começando a crescer e aquela expectativa se recai em cima da gente, tem que fazer faculdade, tem que fazer isso, tem que começar a trabalhar, não sei o quê. Eu completei, né, 18 anos e já começaram a botar muita pressão em mim, que eu tenho que começar a trabalhar, não sei o quê, não sei o quê. E eu até cheguei, né, falei pra minha mãe, que uma pessoa chegou e falou pra mim, perguntando, por que eu não trabalho, isso, aquela coisa toda. E, tipo assim, eu não sabia o que responder, entendeu? Porque é muito frustrante as pessoas ficarem te cobrando sem te conhecer. E eu acho muito bom a questão também da motivação, porque às vezes a gente se escuta tantas palavras negativas no nosso dia a dia, aí uma palestra como essa, que nos motiva, né, a não ligar para a opinião das pessoas, que nos motiva a não se pôr pressão, porque é a gente que vai caminhar.
entendeu? É a gente que vai saber a hora certa de fazer algo, a gente sabe a hora certa de se engrenar, porque realmente crescer, na minha opinião, dá medo, entendeu? Na minha opinião, dá medo a gente começar a crescer, começar a se desprender daquilo, de uma zona de conforto que a gente conhece. Então, eu acho que coisas como essa, palestra, coisas de motivação, são importantes sim, porque são pessoas que estão ali para nos ajudar, para falar das dificuldades que tiveram, para falar os empecilhos que tiveram e falar para a gente que está tudo bem ter esses empecilhos e cair, né, e tropeçar. O que não pode é ficar caído e tem que seguir em frente. Ok. Muito boa fala. Oi, Joel. Eu acabei de lembrar que uma coisa, só para complementando a questão da pergunta sobre universidades particulares, universidades públicas, ingressar em uma, ingressar em outra. 90% dos meus professores na UEMA eram também professores da faculdade particular. A gente ainda tem essa cultura de pensar que a faculdade particular não vai ser tão boa quanto a pública. Mas não é verdade. A gente vai aprender a gente vai ter o mesmo recurso numa e na outra, e a gente vai depender da gente. Como o Valdeirão falou, a motivação, por mais que algumas pessoas não acreditem na motivação, ela é real, ela existe, e você vai achar sua motivação assim que você entender o que você quer para o seu futuro, traçar suas metas para aquilo, e aí você vai mesmo se motivar para poder alcançar aquilo que você quer. E para finalizar, assim, de mensagem que eu queria deixar para vocês, assim, tentar respeitar, assim, esse processo ele é muito individual, ele é muito plural, ele é muito diferente para cada uma das pessoas. Então, tentar respeitar o seu processo individual. E o que acontece? Geralmente, vocês estão vendo aqui pessoas que atingiram, assim, grandes carreiras, mas as jornadas elas foram diferentes, então às vezes é muito complicado a gente de fato se comparar com alguém que, por exemplo, não precisa trabalhar, igual a pressão que a Kelly, né, a Kelly falou, não precisa trabalhar e dedica 100% para o vestibular, né, então é diferente. Então eu acho que assim, a grande parada é respeitar o seu processo em relação a isso, sabe, porque as cobranças elas vão vir, as comparações elas vão vir, mas, assim, essa jornada ela é individual, sabe? Ela é individual, as dificuldades elas são diferentes. Respeitar vocês e ser legais com vocês mesmos durante esse processo aí. E é isso. Por isso, meu amigo Joel, que eu falo, para não ficar igualando a tua rotina, os teus rendimentos e tudo no outro, porque é uma coisa totalmente diferente, são ambientes totalmente diferentes, pensamentos totalmente diferentes. Então, não tem como tu querer, eu vou fazer isso porque fulano fez, eu vou fazer isso porque fulano fez, não vou fazer isso porque fulano não faz. É uma besteira. Para isso, bem, é bastante contraditório o que eu vou dizer aqui, mas com base nisso aí tudo, são destinos diferentes, são praticamente ideias diferentes, bem, pode-se agregar coisas tão simples como para destinação para realmente ter sucesso, por exemplo, conhecer a si mesmo. Isso pode parecer uma coisa bem idiota que eu estou falando, mas se você conhece os seus defeitos e os seus acertos, e você engloba isso para uma área acadêmica, com base em experiência, por exemplo, você fazendo uma questão de matemática, isso serve para revelar bastante informações sobre qual plano você deve traçar, e além disso você complementa com informações a respeito da área, ou seja, pessoas mais experientes que sabem. Por exemplo, isso é um método, digamos assim, de formação de dúvida. Então, são uma coisa tão simples, pode revelar bastante para caminhos diferentes, digamos assim. É o seguinte, para finalizar, eu acho que tem um gestor que quiser dar uma fala, e é só dizer para vocês, procure se comparar com vocês mesmos, né? A gente vê as experiências do outro,
mas onde eu estou hoje, onde eu estava ontem, onde é que eu vou estar amanhã, isso é muito importante. Eu exercitei muito isso, né? Cada dia eu via aí alunos com dificuldade para estudar, o que eu fiz? Eu juntei muito agradável, eu fui dar aula particular, né? Na minha rua todo mundo sabia, professor Valderlan, eu dava aula particular e tinha meu troquinho, então eu não estava só estudando, né? Então isso é muito interessante. Tá, Thiago, quer dar alguma fala? Conceição, tá aí. Oi, no início estive aqui, dei só as boas-vindas, mas preciso retornar para agradecer essa manhã maravilhosa que tivemos, a oportunidade que os nossos alunos estão tendo. Olha só, o depoimento de cada um aqui, né, suas histórias de vidas, vocês podem estar pensando, bom, vai servir de exemplo. Bom, a gente, enquanto profissional, certo, com uma história de vida que cada um já tem, então a gente prima para que todos os alunos da escola, todos os alunos de um modo geral, eles tentem, né, pelo menos, assim, ter um espelho, né, para que siga, principalmente aqueles que estiverem, assim, em dúvidas, porque na nossa idade aí, né, que eu digo, porque eu também me sinto jovem, nós temos muitas dúvidas em qual profissão seguir, certo? Eu também ouvi o depoimento aqui de uma professora que o pai queria que ela fizesse medicina, meu pai também queria que eu fizesse medicina, e ele me colocou aqui em São Luís, na casa de uma prima, que era médica, que é médica, certo? Então, assim, era para eu me espelhar ali, era para eu ser a médica também, enfim, ele falava para mim sempre que eu ia passar férias lá no interior, e, enfim, eu virei uma professora, né? Eu também me identifiquei muito com as letras, como Inaílde, a minha colega de trabalho também, enfim, assim, às vezes a gente tem um padrão, né? Tem uma pessoa que a gente quer seguir ou não, mas, assim, o que vale é o seu coração, é a sua vocação, como já foi dito aqui, faça aquilo que você gosta, certo? Pense nisso, porque você, com certeza, daqui a pouco tempo, vai estar se realizando, certo? Você vai estar muito bem, até dando seus depoimentos. Nós temos aqui, ó, as pratas da casa aqui, com o maior orgulho da nossa escola, que olha só essas notas que tiraram na redação, né? Mas também é que tiveram a sua contribuição. E tem um ditado popular antigo que meu pai dizia, que não adianta dar água para o boi se ele não quer beber, né? Isso não adianta ter a palestra, não adianta ter o momento, não adianta ter a oportunidade, mas se não partir de você, certo? Eu sei que às vezes, como eu falei aqui, a gente está em dúvidas, a gente está um pouco meio perdido nessa idade da adolescência, certo? Mas procurem focar num objetivo, procurem pensar a partir de hoje, anotar mesmo, como foi uma dica de uma palestrante aqui, anota, eu também tenho esse hábito de anotar, certo? Amanhã você revê os seus escritos, se não era bem isso, risca, rasga, entendeu? Faz outro. Faça sempre um rascunho, certo? Se precisar passar limpo da sua vida, você tem tempo sim, certo? É essa a nossa mensagem, enquanto escola, agradecer aqui a oportunidade que a nossa escola está tendo, iniciativa do professor Valderlândio, nosso mestre, que proporciona sempre esses momentos, nós tivemos no turno vespertino, também foi maravilhoso, tá bom? Quizá se pudéssemos levar lá no noturno, porque nós temos o aluno do noturno, né, que é da educação jovens e adultos, mas que também tem seus sonhos, né, suas realidades, e que eles precisam também, né, ter um norte, enfim. Fica o convite aí para o professor Valderlândio, mas nós estamos, assim, muito agradecidos por esse momento, tá bom? A gente agradece a participação de todos, nós temos professores assistindo aqui, nós agradecemos muito a presença da professora Ana Célia, que está aqui, quem mais que está aqui de professor, a gente colocou o link nos grupos, certo que não deu tempo termos uma participação maior dos professores, mas estão sabendo, e nos grupos os parabéns para o professor Valderlândio estão lá, certo? O professor Valderlândio é um mestre mesmo que tem essas iniciativas, e a gente só tem mais aqui a agradecer, ok? Aqui eu encerro minha fala e fica aberto para alguma pergunta, alguma outra colocação de qualquer um de vocês, ok? Obrigada. Muito obrigado, Conceição. Então, se não tem mais nada, já podemos encerrar. Tem mais alguém que quer falar? O Joel já saiu? Só vou agradecer também, né, em nome da escola, da coordenação. Vildete está falando, né? Agradecer, gostei demais, foi muito interessante. E foi um show, viu, professor? Parabéns aos alunos que ficaram até o final. E é isso, é seguir esses caminhos, muitas orientações foram dadas, e seguir esses caminhos que a gente chega lá. Tenham todos um bom dia, tá? Bom dia. Valeu, até a próxima. Fique com Deus.